Na aula de hoje, teremos questões de contabilidade. Essa é a parte 2 dessa aula. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem. Não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Um aviso rápido: essa aula ficará no ar por 7 dias, tempo mais que suficiente para você treinar e estudar. Então, daqui a 7 dias, eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou, se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? ESAF, Analista Contábil Financeiro 2007. Na equação geral do sistema contábil, também são considerados como aplicação de recursos os aumentos de ativo, os aumentos de despesas e as diminuições de passivo. Item correto. Para aumentar um ativo, deve-se debitar a conta que representa esse ativo. Aumento do ativo igual à aplicação de recursos que gera um débito. Para aumentar uma despesa, deve-se debitar a conta que representa essa despesa. Aumento de despesa igual à aplicação de recursos, por exemplo, reconhecimento de despesas de salários. Aumento de despesa igual à aplicação de recursos que gera um débito. Para diminuir um passivo, deve-se debitar a conta representativa desse passivo. Diminuição do passivo igual aplicando recursos, por exemplo, pagamento de fornecedores. Conclusão: diminuição de passivo é uma aplicação de recursos que gera um débito. ESAF, Analista Contábil Financeiro 2007. É correto afirmar que, na equação geral do sistema contábil, também são considerados como origem de recursos os aumentos de passivo, os aumentos de patrimônio líquido e as diminuições de ativo. Item correto. Aplicação dos recursos: aumento de ativo, diminuição de passivo, diminuição de patrimônio líquido. Origem dos recursos: diminuição de ativo, aumento de passivo, aumento de patrimônio líquido. Aumento de resultado: receita, contas de natureza credora, origem de recursos.
reduções de resultado, despesa, conta de natureza devedora, aplicação de recursos, obrigações, passivo e patrimônio líquido, contas de natureza credora, origem de recursos, bens e direitos, ativos, contas de natureza devedora, aplicação de recursos. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas representativas de ativos da entidade aumentam por crédito, exceto as contas redutoras que aumentam por débito. Item errado. As contas representativas de ativos da entidade aumentam por débito, exceto as contas redutoras que aumentam por crédito. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do patrimônio líquido possuem natureza devedora. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas, classificadas no patrimônio líquido, podem ter saldo devedor ou credor, conforme a sua natureza. Item correto. Patrimônio líquido possui contas que podem ter saldo devedor ou credor. Exemplo: conta ajuste de avaliação patrimonial pode ser devedora ou credora. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas classificadas no passivo diminuem por crédito. Item errado. Contas classificadas no passivo diminuem por débito. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas representativas de despesas têm sempre saldo credor. Item errado. As contas representativas de despesas têm sempre saldo devedor. Despesas, apropriação, reconhecimento. Debitar, saldo devedor. Receitas, apropriação, reconhecimento. Creditar, saldo credor. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas do ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito da conta. Item errado. Contas do ativo são estornadas por meio de um lançamento a crédito da conta. Conta de estorno igual conta retificadora. Entrada no ativo, bens e direitos debitar. Saída no ativo, bens e direitos creditar. Contas redutoras, retificadora, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Quadrix, Contador 2019. Se determinada conta agrupa os valores de um conjunto de outras contas que recebem lançamentos contábeis, ela deve ser chamada de conta analítica. Item errado. A questão traz o conceito de conta sintética. Conta sintética, conta que agrupa os valores de um conjunto de outras contas. Contas sintéticas são aquelas cujo saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas. Por exemplo, bancos, conta movimento, igual conta sintética. Banco A, igual conta analítica.
Banco B, igual conta analítica. Quadrix, contador 2019. De acordo com a teoria personalista, as contas dos agentes consignatários devem representar os bens da empresa. Item correto. Teoria personalista entende que o patrimônio é o objeto a ser administrado. Cada conta representa uma pessoa personalista. Agentes consignatários representam as pessoas a quem os proprietários confiam a guarda dos bens da empresa. Agentes correspondentes representam as pessoas que não pertencem à empresa com as quais os proprietários se relacionam e que resultam nos direitos e obrigações da empresa. Proprietários representam os sócios, na qualidade de titulares do patrimônio líquido, das receitas e das despesas da empresa. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas do ativo aumentam a débito e, consequentemente, diminuem a crédito. Item correto. As contas do ativo aumentam a débito e, consequentemente, diminuem a crédito. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam a crédito e, consequentemente, diminuem a débito. Item correto. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas de receitas e despesas têm natureza devedora e, consequentemente, diminuem a crédito. Item errado. Despesas, apropriação e reconhecimento. Debitar, natureza devedora. Receitas, apropriação e reconhecimento. Creditar, natureza credora. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. PUC, Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que plano de contas é o conjunto de contas previamente estabelecido para orientar a execução da contabilidade de uma empresa. Item correto. Plano de contas é um conjunto de contas previamente estabelecido com o intuito de servir como base para a escrituração contábil, orientar a execução da contabilidade de uma empresa. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que o plano de contas é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas características fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil, equipamentos contábeis, interesses dos usuários e etc. Item correto. Plano de contas leva em consideração as peculiaridades de cada empresa, como seu porte e ramo de atuação, interesses dos usuários. O objetivo central da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das informações contábeis. PUC Auditor Fiscal 2019.
É correto afirmar que, sem dúvida, quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. Item correto. Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. Plano de contas é elaborado de acordo com o objetivo da empresa, características do ramo ou setor de atividade da empresa, porte da empresa. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que o plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo de cada empresa, as características do seu ramo ou setor de atividade. Item correto. Plano de contas é elaborado de acordo com o objetivo da empresa, características do ramo ou setor de atividade da empresa, porte da empresa. Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que as pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, são as maiores interessadas em definir que tipo de informação desejam da contabilidade. Portanto, no momento da formulação do plano de contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários. Item correto. O objetivo central da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das informações contábeis. As pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, são as maiores interessadas em definir que tipo de informação desejam da contabilidade. Conclusão: no momento da formulação do plano de contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários. Fundatec Contador 2019. O plano de contas, peça técnica contábil composta por um conjunto de normas e contas que se destinam a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração dos fatos contábeis do patrimônio, tem como elementos básicos o elenco, a função e o funcionamento das contas. Em relação a esse instrumento indispensável da contabilidade, analise as assertivas a seguir. As contas que compõem o plano se dividem fundamentalmente em patrimoniais, que refletem a posição estática do patrimônio, e de resultado, que exprimem a dinâmica patrimonial. Item correto. Teoria patrimonialista. Contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. Contas de resultado igual receitas e despesas. Contas que representam a situação estática igual bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Contas que representam a situação dinâmica é igual receitas e despesas. VUNESP Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras sempre controlam os direitos a receber. Item errado. Contas credoras patrimoniais do passivo controlam as obrigações. Contas devedoras patrimoniais do ativo controlam os direitos a receber. VUNESP Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de despesa. Item errado. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora.
o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. VUNESP Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma diminuição de valor com o lançamento a débito. Item errado. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. VUNESP Contador 2019. Para o registro das transações dos eventos econômicos ocorridos numa entidade, a contabilidade se utiliza de um sistema de partidas dobradas, no qual existem contas de natureza devedora, contas débito, e contas de natureza credora, contas crédito. Considerado esse fato, é correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, o ativo diminui de valor com o lançamento a débito e aumenta com o lançamento a crédito. Item errado. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. VUNESP Auditor Tributário Municipal 2015. As contas patrimoniais são encerradas no final do exercício. Item errado. Contas de resultado, receitas e despesas são encerradas no final do exercício a fim de apurar o resultado do exercício. Contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, em regra, não são encerradas ao final do exercício. FGV Analista Contábil 2013. A corrente de pensamento contábil que adota como teoria fundamental a personificação das contas divide o patrimônio em contas de proprietários e contas de agentes consignatários e correspondentes. Item correto. Teoria personalista. Proprietários igual PL, receitas e despesas. Agentes consignatários, pessoa a quem o proprietário confia a guarda dos bens da empresa. Agentes correspondentes, pessoas que não pertencem à entidade, direitos e as obrigações das empresas. Teoria materialista. Contas integrais igual ativo e passivo, contas diferenciais, PL, receitas e despesas. Patrimonialista. Contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, contas de resultado, receitas e despesas. FGV Contador 2013. A teoria da contabilidade, que divide as contas em patrimoniais e de resultado, é denominada reditualista. Item errado. A teoria da contabilidade, que divide as contas em patrimoniais e de resultado, é denominada patrimonialista. Teoria patrimonialista, contas patrimoniais é igual ativo, passivo e PL, contas de resultado igual receitas e despesas. Sesgran Hill, Analista 2008. Com o desenvolvimento da escola contábil americana, o conceito de débito e crédito passou a ser considerado simplesmente como convenção contábil. Assim, débito é a forma como se chama o lado esquerdo de uma conta. Item correto. Convenção, lado esquerdo do razonete, lado dos débitos. Lado direito do razonete, lado dos créditos. Sesgran Hill analisa a contabilidade. Os débitos realizados numa conta implicam o aumento de seu saldo quando a conta exclusivamente representar bens, direitos e despesas.
Item correto. Os débitos realizados numa conta implicam um aumento de seu saldo quando a conta for devedora. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Sesgran Rio, técnico em contabilidade. De acordo com a teoria patrimonialista adotada pela contabilidade brasileira, são contas de origem devedora ou contas devedoras as seguintes contas: do ativo, de receitas retificadoras do ativo. Item errado: contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. Sesgran Rio, analista 2014. De acordo com os elementos técnico-conceituais do método das partidas dobradas, na contabilidade brasileira, os débitos são realizados somente nas contas patrimoniais e de resultado. Item correto. Débitos são realizados nas contas credoras para diminuir o seu saldo, devedoras para aumentar o seu saldo, patrimoniais do ativo, do passivo e do PL, de resultado, receitas e despesas. IADES Técnico-Contabilidade 2014. Considerando as diversas partes que compõem o plano de contas, é correto afirmar que a descrição da função e do funcionamento é indicada no Manual de Contas. Item correto. Objetivo do Manual de Contas: apresentar informações detalhadas de cada conta, descrição da função e do funcionamento das contas. Manual de Contas é um guia para o contabilista registrar uniformemente todos os eventos envolvidos na gestão do patrimônio da entidade. Informações do Manual de Contas: código numérico e intitulação, função e funcionamento, natureza e critérios de avaliação de cada conta, exemplos de lançamentos apropriados para o registro de operações não triviais, roteiros para conciliações, informações referentes aos documentos suportes dos registros contábeis. IADES Técnico Contabilidade, 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que essas contas têm saldo de natureza contrária ao grupo em que são apresentadas. Item correto. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, retificadoras. O raciocínio é inverso, contrário. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. IADES Técnico Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas redutoras do ativo têm saldo de natureza credora, portanto, são apresentadas no lado direito do balanço. Item errado. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Redutoras do ativo possuem natureza credora. São classificadas no lado esquerdo do balanço, juntamente com as demais contas do ativo. IADES Técnico Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas retificadoras do passivo apresentam saldo credor.
Item errado. Contas do passivo PL Receitas, natureza credora, o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. IADES Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas retificadoras aumentam o saldo do grupo em que são apresentadas. Item errado. Contas retificadoras ou redutoras reduzem o saldo do grupo em que são apresentadas. IADES Técnico em Contabilidade 2014. Acerca dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, é correto afirmar que as contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito, aumentando o saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo-o pelos lançamentos a crédito. Item correto. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL Receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. IADES Técnico em Contabilidade 2014. Acerca do conceito, da estrutura e da finalidade de um plano de contas, é correto afirmar que sua estrutura permite obter as informações necessárias para a elaboração das demonstrações financeiras. Item correto: plano de contas é um elemento fundamental para a elaboração das demonstrações financeiras. Elenca todas as contas que irão compor essas demonstrações. É um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Relaciona todas as contas a serem utilizadas no registro das variações patrimoniais. CESP Contabilidade 2018. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores e compra de mercadorias a prazo são exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Item errado. Ato administrativo. Ato exercido pela administração que não provoca, mas pode vir a provocar alterações qualitativas e ou quantitativas no patrimônio da entidade. A assinatura de um contrato é um exemplo de ato administrativo, pois não afeta neste momento a assinatura o patrimônio da entidade. Fatos contábeis, eventos averiguados pela empresa e que oportunam variações patrimoniais, podendo decompor ou não a sua situação líquida patrimonial. Compra de mercadorias a prazo é um exemplo de fato administrativo contábil. CESP Contabilidade 2018. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Representam algumas das possibilidades de fatos administrativos que devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio e fatos permutativos entre elementos passivos. Item correto. Fatos administrativos devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio. Fatos permutativos entre elementos passivos. Tipos de fatos contábeis.
Permutativos são fatos que não alteram o patrimônio líquido. Modificativos são os fatos que alteram o patrimônio líquido. Misto ou composto são os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo. CESP, Auditor do Estado 2018. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, é correto afirmar que é um evento que afeta a equação contábil, aquisição de materiais à vista. Item correto. Fatos contábeis igual modificam o patrimônio. Por exemplo, a aquisição de materiais à vista provoca uma alteração qualitativa. CESP Contabilidade 2017. O recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato misto diminutivo. Item correto. Trata-se de um fato misto diminutivo, por exemplo, recebimento de duplicatas com desconto de 10%. Débito, caixa, R$ 9,00, mais ativo. Débito, descontos condicionais concedidos, R$ 1,00 menos patrimônio líquido. Crédito, duplicatas a receber, R$ 10,00, menos ativo. Conclusão. No recebimento de duplicatas com desconto, há um aumento de caixa, entrada de bens, uma redução de duplicatas a receber, saída de direitos, o reconhecimento de uma despesa, descontos condicionais concedidos. Pulo do gato. Ao encontrarmos termos como desconto ou juros, estaremos diante de um fato misto, aumentativo ou diminutivo, conforme o caso. CESP Técnico Judiciário 2017. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato quantitativo altera positivamente o patrimônio líquido é denominado fato permutativo. Item errado. É um fato misto ou composto. Fato misto ou composto envolve simultaneamente um fato qualitativo, permutativo, e um fato quantitativo. Alterando positivamente o patrimônio líquido, é denominado de fato misto, composto, aumentativo. CESP Contador 2016. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações no patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Item correto. Recebimento de vendas a prazo, lançamentos. Débito disponível, caixa, bancos, aumento do ativo circulante. Crédito, duplicatas a receber, diminuição ativo circulante. Conclusão. É fato permutativo do ativo, não há alterações no patrimônio líquido da entidade. Há somente modificação qualitativa nos elementos do ativo circulante, alteração na composição do ativo circulante, com o aumento das disponibilidades e a diminuição das duplicatas a receber, ou seja, uma permuta. CESP Contador 2009. No que diz respeito à natureza de cada conta e dos mecanismos de débito e crédito nela utilizados, julgue o item abaixo. As contas de natureza devedora, como o passivo e a receita, têm seus saldos aumentados por meio de débitos e diminuídos por meio de créditos. Item errado. Passivo e receita é igual natureza credora. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora, o saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora, o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos.
CESP Contabilidade 2009. O plano de contas completo ou manual de contas é aquele em que são listadas todas as contas a serem utilizadas pela contabilidade, não sendo necessária a agregação de informações acerca da função das contas, tais como funcionamento, contrapartidas e as explicações em geral. Item errado. O objetivo do manual de contas é apresentar informações detalhadas de cada conta. Manual de contas é um guia para o contabilista registrar uniformemente todos os eventos envolvidos na gestão do patrimônio da entidade. Informações do manual de contas: código numérico, intitulação, função, funcionamento, natureza e critérios de avaliação de cada conta, exemplos de lançamentos apropriados para o registro de operações não triviais, roteiros para conciliações, informações referentes aos documentos suportes dos registros contábeis. CESP Contador 2016. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade, da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Item correto: plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Relaciona todas as contas a serem utilizadas no registro das variações patrimoniais. O objetivo do plano de contas é uniformizar os registros contábeis de uma entidade, estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, padronizar e facilitar a classificação dos documentos, estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade. CESP, Agente da Polícia Federal 2014. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Item correto, ITG 2000, escrituração contábil. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis, e exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. Conclusão: o plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. ESAF, Analista Técnico Administrativo 2013. A teoria materialista das contas é aquela que classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais e contas diferenciais. Item correto. Teoria materialista classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais e contas diferenciais. ESAF, CGU, Analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que a teoria materialística divide as contas em integrais e de resultado. Item errado. Teoria materialista classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais
e contas diferenciais. ESAF, analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que, na teoria personalística, as contas dos agentes consignatários são as contas que representam os bens no ativo. Item correto. Teoria personalística. As contas dos agentes consignatários representam as pessoas a quem os proprietários confiam a guarda dos bens da empresa no ativo. ESAF, analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que, segundo a teoria personalística, são exemplos de contas do proprietário as contas de receitas e de despesas. Item correto. Teoria personalística. Os proprietários são os responsáveis pelas contas do patrimônio líquido, pelas receitas e despesas da entidade. NCUFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que os recursos oriundos de terceiros são representados pelos valores das obrigações. Item correto. Recursos oriundos de terceiros é igual obrigações, é igual passivo exigível. Representa a origem de recursos. VUNESP Técnico de Contabilidade 2018. É correto afirmar que, relativa à estrutura básica do balanço patrimonial no que se refere à sua equação, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. UFG Analista 2018. A equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. A situação patrimonial denominada pela expressão passivo a descoberto ocorre quando o passivo exigível da sociedade é maior que o total de seus ativos. Item correto. Quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, teremos um caso de passivo a descoberto. Ativo é menor que o passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passiva ou passivo a descoberto. ESAF, analista 2010. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os resultados. Item errado, estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. CESP, Auditor do Estado 2018. Na equação patrimonial ativo igual passivo mais patrimônio líquido, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Item correto. Fórmula da equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido.
De acordo com a equação do patrimônio A igual P mais PL, quanto maior for o passivo e ou o patrimônio líquido maior será o valor do ativo. Assim, o ativo é diretamente relacionado com o passivo e o patrimônio líquido. CESP, Contador 2016. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Item correto. Equação patrimonial, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Se situação líquida nula, a empresa apresenta valor do ativo igual ao valor do passivo exigível, A igual PE. Passivo exigível corresponde a dívidas com terceiros. Logo, se situação líquida nula, o ativo da empresa é suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, passivo exigível, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio, PL. CESP, Analista Judiciário 2010. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Item correto. Ativo maior que passivo exigível. Total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido maior que zero. Situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada é igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. Conclusões. O valor registrado no patrimônio líquido, situação líquida de uma companhia, nunca será superior ao valor total de seus ativos. Tanto passivo como ativo podem ser maior ou igual a zero, mas jamais poderão ser negativos. O patrimônio líquido pode ser positivo, negativo ou nulo. FCC Ciências Contábeis 2012. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1 4.10. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser, letra A, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços a serem vendidos pela entidade. Letra B, trocado por outros ativos. C, usado para liquidar um passivo. Ou D, distribuído aos proprietários da entidade. Apesar do CPC 00 estar em sua revisão 2, a disposição acima descrita é válida em sua essência. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual
Ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível, obrigações. Ativo é igual bens mais direitos. Passivos é igual obrigações. Instituto OCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. Item correto. Ativo é igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada, que é igual à inexistência de recursos próprios. Conclusão: o patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. NC-UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que o ativo contém todas as contas de origens dos recursos de uma entidade. Item errado. O ativo representa a aplicação de recursos e não representa a origem de recursos. O balanço patrimonial: ativo, bens e direitos. Passivo, capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio. FEPESE, Contador 2010. Sendo ativo A, passivo P e patrimônio líquido PL, é correto afirmar que expressa a equação patrimonial P igual a menos PL. Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A partir da equação patrimonial, podemos ter inúmeras variações e uma delas é P igual a menos PL, demonstrando ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Ao trocar o PL de lado, inverte-se o sinal. Ativo menos patrimônio líquido é igual passivo exigível. Logo, passivo exigível é igual ativo menos patrimônio líquido. CESP, Auditor do Estado, 2018. As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade. Item correto. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício. Contas temporárias. CESP, Auditor do Estado, 2018. As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado. Item errado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício. Contas temporárias. FJG, Técnico de Controle Externo, 2004. A soma das contas do ativo representa o patrimônio denominado bruto. Item correto. A soma das contas do ativo representa o patrimônio bruto. Sinônimos para os componentes patrimoniais: patrimônio líquido, situação líquida, capital próprio, recursos próprios, passivo não exigível, riqueza própria líquida. Ativo, patrimônio bruto, capital aplicado, aplicações dos recursos, capital investido, investimentos. Passivo, recursos de terceiros, capital alheio, capital de terceiros,
passivo exigível. FBC, Exame de Suficiência CFC 2013. No balanço patrimonial de uma sociedade empresária, verificou-se que o ativo aumentou R$ 80 mil durante o ano de 2012 e o passivo exigível teve um acréscimo de R$ 70 mil. Diante das informações acima, o patrimônio líquido nesse período aumentou em R$ 10 mil. Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A é igual a P mais PL. Substituindo os valores informados na questão, temos 80 mil é igual a 70 mil mais PL. PL é igual a 80 mil menos 70 mil. PL é igual a 10 mil. Conclusão: o patrimônio líquido aumentou em R$ 10 mil. FEPESE, Auditor Fiscal de Controle Externo 2006. São bens que têm substância concreta e que podem ser tocados, palpados. Dentre eles, alguns podem estar sujeitos à depreciação, outros à exaustão. Pode também ocorrer de outros bens não estarem sujeitos à depreciação. O texto se refere a bens tangíveis. Item correto. Bens tangíveis. Ativos tangíveis são aqueles que têm uma substância concreta e que podem ser tocados, palpados, como, por exemplo, sujeitos à depreciação, edifícios e equipamentos. Não sujeitos à depreciação, terrenos e obras de arte. E sujeitos à exaustão, reservas minerais e florestais. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!